Vamos lá, vamos falar agora do Bahia, tá? O Bahia perdeu o segundo jogo. Deixa eu vir para cá, para não fugir do enquadramento do meu cinegrafista. O Bahia perdeu o segundo jogo seguido, fora de casa, no último sábado. O tricolor contou com a sorte dos resultados negativos dos demais adversários diretos e agora se prepara para receber o Fluminense na Fonte Nova. Com fé em Deus, para se afastar cada vez mais do Z4. Com 8 partidas à frente do tricolor, Rogério Ceni tem 50% de aproveitamento. Bem simples. Ganhou 4 e perdeu 4. Após 2 derrotas em partidas fora de casa, o treinador volta à Fonte Nova para o próximo desafio, o Fluminense. O adversário, que vai jogar a final da Libertadores no próximo sábado, deve poupar o time titular para a disputa continental, além de ser o terceiro pior visitante do Brasileirão. Seria essencial para o tricolor baiano aproveitar as fragilidades do tricolor das Laranjeiras junto com o fator casa cheia, para conquistar os 3 pontos e ampliar a distância para o Z4. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, não pode abrir mão da nossa final, que, como eu falei anteriormente, a gente tem o objetivo de terminar bem na Sul-Americana. Diferentemente do jogo contra o Palmeiras, onde 7 jogadores foram poupados para evitar desgaste e suspensão, o técnico Rogério Ceni vai com força máxima. Para essa partida, o Bahia teve apenas um treino com bola nesta segunda e Cauli ainda é dúvida. Tiramos os jogadores que estavam exaustos, os que nós não tiramos, um deles sofreu uma lesão muscular, para você ver o cansaço. Jogo de 3 em 3 dias, não adianta, você pode treinar 10 dias. Se você for jogar de 3 em 3 dias, o risco de lesão acontece. Tiramos alguns jogadores pendurados, porque nós precisamos ter um time para jogar dentro da Fonte Nova contra o Fluminense. Nós temos 5 jogos dentro de casa, nós vencemos os últimos 2 jogos dentro de casa. E nós temos o torcedor, tem que acreditar e tem que marcar presença, incentivar, que nós não estaremos dentro da zona de rebaixamento na próxima rodada e nós temos que vencer nossos jogos dentro de casa. Ou seja, Juliana, o fator torcida sendo um importante aliado nessa reta final do Brasileirão. E especialmente contra o Fluminense, Walter, tem outras questões também, como a gente viu na matéria, né? Por exemplo, o Bahia vai pegar um Fluminense muito mais focado na final da Libertadores do que com o próprio jogo diante do Bahia. Então, a questão toda é o Bahia conseguir aproveitar essa, digamos assim, esse foco cortado, né? Repartido do Fluminense, mais direcionado para a final da Libertadores do que do Campeonato Brasileiro e também perceber que o Fluminense não é dos melhores visitantes, não é dos melhores times que conseguem pegar pontos fora de casa. Então, o Bahia, com essa força máxima que vai botar diante da Fonte Nova e diante desse Fluminense, que por conta desse foco na Libertadores, muito possivelmente não vai mandar a sua equipe titular para o jogo na Fonte Nova, então são questões que o Bahia pode se aproveitar. Um grande problema é que Cauli continua sendo dúvida. Ele que sofreu, né, diante do Cruzeiro, ele saiu, foi no primeiro tempo ainda daquele jogo que o Bahia perdeu por 3-0, ele foi substituído e ainda segue sendo dúvida para a partida de amanhã. Então, na melhor das hipóteses, se tem Cauli de volta e consegue ter a equipe titular à disposição para um Fluminense que foca muito mais agora na final da Copa Libertadores da América do que no Campeonato Brasileiro, então tem tudo para fazer um bom jogo, conseguir os 3 pontos diante da torcida. Agora, o que pesa e que é importante fazer destacar, né, Juliana, é o seguinte: justamente por ter um time considerado reserva, seria um perigo para o Bahia o fato justamente desses reservas quererem mostrar serviço, querem dizer assim, olha, talvez eu tenha talento ou condições de estar brigando por uma vaga no time titular, ou treinador, olha para mim e tal. Isso pode representar um risco, porque nesse caso eu acho que esse time reserva do Fluminense vem com um franco atirador. O que pode representar um perigo imenso de fracasso dentro de casa. Veja só, não é porque o Fluminense vai mandar um time considerado misto, ou então considerado reserva, que o Bahia vai ficar tranquilo achando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. Não vai. Ainda assim, é um time do Fluminense, que é um bom time, é um time que está na final da Libertadores e não por acaso. Então, se a equipe que não vai ser a titular vai estar em campo, outros jogadores que, porventura, também já entraram em campo durante a própria Libertadores, que estão na final, então estarão à disposição. Então, o que a gente percebe é, o Fluminense tem um foco principal agora em uma outra competição,
Isso não quer dizer que o Bahia vai ter uma vida absolutamente fácil na Fonte Nova, não vai, mas é uma vida muito mais fácil, eu acredito, mais acessível do que se tivesse um Fluminense com força máxima, precisando pontuar para chegar numa fase de grupos da Libertadores, ou então precisando brigar contra o rebaixamento, com algum motivo, com alguma motivação dentro do Campeonato Brasileiro. Por enquanto não tem. Por enquanto o Fluminense se preocupa com a Libertadores. Isso é bom para o Bahia, porque o Bahia se preocupa com o quê? Com o Campeonato Brasileiro e se desgarrar da zona de rebaixamento.